Bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos testar então nossos conhecimentos com relação à reação nos apoios. Então em vigas biapoiadas, quando você tem esforços, deixa eu aumentar, fica melhor, quando você tem esforços sobre uma barra e essa barra está apoiada sobre dois apoios, você pode ter a ocorrência de cargas inclinadas, essas forças inclinadas. Quando você tem uma força inclinada como essa, você vai ter uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Isso chama-se decomposição de forças. No vídeo da introdução, lá na playlist de resistência a materiais, eu postei um vídeo justamente sobre como calcular essa decomposição de forças a partir de uma força inclinada. Então você vai ter que compor uma parte dessa força no eixo X e outra parte dessa força no eixo Y, ok? E permanece aqui esta configuração de giro horário positivo e anti-horário negativo. Agora eu tenho que determinar esta decomposição de forças. Então eu tenho aqui esse sisteminha que eu acabei de montar. Eu tenho aqui a minha viga. Tenho que determinar as reações no apoio, mas tem que ter uma carga efetivamente aqui, ó, na vertical. E como decompor essas forças? Você tem aqui, ó, o cateto adjacente. Deixa eu aumentar mais. Então esse sistema aqui, ó, ele é o nosso cateto adjacente. Essas setas aqui onde eu estou clicando. O nosso cateto oposto seria isso aqui. Por que cateto oposto? Seria a mesma coisa que eu movimentar essa seta e colocar essa seta aqui, ó. Se o ângulo de 45 está aqui, tratando-se de um eixo Y que eu tenho aqui no meu plano, então eixo X e eixo Y, tratando-se de eixo Y, ele pode estar tanto aqui, tá, quanto aqui. Então ele é efetivamente o cateto oposto. Cateto oposto. Se você quer trabalhar com o cateto oposto, você tem que utilizar então o seno. Então para encontrar o cateto oposto você usa seno. Seno de 45. Quem é hipotenusa? A força. Então para achar essa reação em Y, que é o cateto oposto, você tem que usar 500 kgf vezes o seno de 45 graus. E para achar a força horizontal, que seria o Rx, você tem aqui um cateto adjacente. Então Rx vai ser igual a 500 vezes o cosseno de 45, porque cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Quanto que é o 500 vezes o cosseno de 45? Então cosseno de 45, certo? Vezes 500, certo? Então para esse sistema aqui, você vai ter um valor de 353,55 kgf. Enquanto, se você está se tratando de uma força que está a 45 graus de inclinação, então a outra componente em Y também vai ser igual. Então 500 vezes seno de 45, seno de 45 vezes 500, que é a mesma coisa, 353,55. Então se tratando de um ângulo de 45 graus, então seno e cosseno vão ser iguais. 353,55 kgf. Então a minha componente eu vou colocá-la aqui no meu sistema. Esse sistema aqui eu vou retirá-lo e vou substituir pela minha nova componente RY. Então, minha nova componente RY com o valor 353,55 kgf. Então esse meu RY
vale agora 353,55 kgf. Então essa é a minha força aqui na vertical. Vamos analisar esse sistema então. Esse sistema ele está aqui, ó, com um apoio articulado fixo, um apoio articulado móvel, a uma distância entre A e B de 5 metros e entre B e essa força atuante de 2 metros. Tenho que efetivamente determinar as reações nos apoios A e B. Então, vou retirar esse sistema daqui que a gente já discutiu e vou trabalhar somatória dos momentos de A igual a zero. Tenho então a minha primeira força que eu posso aqui estudar. A minha primeira força seria esta força de 200 em função de um ponto A. O meu ponto A, eu não posso ter momento a partir de um ponto que passa sobre o outro ponto, certo? Então, se tem uma força ultrapassando A, se a força é 200 e ultrapassa a distância é zero. É a mesma coisa você fazer 200 vezes zero. Então, você não tem momento em relação ao ponto A. Então, é zero. Continuando. Então, vou para RB. Então, RB, em função de A, RB é negativo. Tendência de giro, ó, anti-horário. Então, RB, ó, é negativo vezes 5 metros de distância. Próxima força. Então, tem essa força aqui. Essa força que está atuando no meu sistema, em função de A, tem uma distância de 7 metros, ó, 2 mais 5, em função de A. Isso aqui até A, 7 metros. Isso tem tendência de giro, ó, horário. Então, mais 353,55 vezes uma distância de 7 metros, tudo isso igual a zero. Portanto, o meu RB tem que ser 353,55 vezes 7, vai dar um valor lá. 353,55 vezes 7, eu tenho 2.474,85, que é igual a RB agora positivo vezes 5. Então, passei RB, que era negativo, do outro lado da igualdade. Portanto, eu tenho que RB é igual a 2.474,85 dividido por 5. Então, RB vale 494,97 kgf, quilograma força. Ok? Então vou tirar todas essas representações daqui para não atrapalhar o nosso estudo. Então eu tenho lá agora somatória dos momentos no ponto B. Então, em função de B, eu tenho uma A reagindo e tenho a força de 200 atuando, porque é em função de B. Então, é 200 vezes essa distância aqui. Então, vamos lá. Somatória dos momentos em B. Somatória desses momentos em B, eu tenho um valor agora aqui, ó, de 200. Tendência de giro do sistema anti-horário. Então, eu tenho menos 200 vezes a distância de 5 em função de B. RA está reagindo horário, então RA é positivo em função de B,
mesma distância do 200, que é vezes 5. Em função de B, essa força de 353,55 tem 2 metros de distância. Então ela é tendência de giro horária, então é positiva. 353,55 vezes o 2 metros de distância. Tudo isso igual a zero. Portanto, menos 200 vezes 5, eu tenho menos 1000. Que soma RA vezes 5, que soma 353,55 vezes 2, 707,10. Tudo isso igual a zero. Portanto, 707 menos 1000, eu tenho um valor negativo de 292,9. Portanto, eu tenho RA vezes 5 igual, tenho que passar quem está negativo do outro lado da igualdade, então tenho 1000 negativo mais 707, então tenho aqui um valor negativo de menos 292,9. Esse valor que era antes negativo, porque ele estava do outro lado da igualdade, eu tenho que tirar esse sinal de negativo, porque eu transpassei ele do outro lado da igualdade. Então ele ficou positivo. Portanto, eu tenho lá que RA é igual a 292,9 que divide por 5 é igual a RA igual a 58,58 kgf, quilograma-força. Pensando então, se eu tinha 200 mais 353, então eu tinha 553,55. Então a somatória das forças verticais RA mais RB seriam o que todo o sistema apresenta, que seria 200 kgf mais 353,55. Isso me dá um valor de 555,55. 553,55, perdão. Então isso seria a soma. Se eu pegar aqui, 2.474,85 mais 292,9, então eu tenho, não, calculei errado. Se eu pegar então aqui, 2.294,97, que seria RB, mais o resultado de RA, que é 58,58, eu tenho 353,55. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Esse exercício, tínhamos aqui inicialmente ele uma força inclinada, né? Decompomos essas forças, determinamos então que a força em Y na vertical é 353,55 e depois calculamos aqui as reações nos apoios. Pessoal, em breve estarei postando mais exercício. Um forte abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.